Olá, sigamos nas ondas de mais umas rápidas reflexões, favorecidas, é claro, essas reflexões, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele traz lindas e importantes reflexões. Por exemplo, estas que agora eu vou ler, para que a gente repense. Ele vai dizer para nós que devemos alimentar a parte boa do nosso irmão e, após isso, seguir adiante. Ele orienta-nos a alimentar sempre o que há de melhor no nosso irmão, a fim de que os resultados sejam positivos, sempre positivos. Porque, ao contrário, nós temos a opção de alimentar as sombras no nosso irmão. Nós temos a opção de acordar no outro as suas sombras, as suas negatividades, sentimentos negativos, sentimentos de raiva, sentimentos de rancor, dependendo da reação, da palavra, da forma como eu me relaciono com o meu irmão, seja ele dentro da minha própria casa, seja no meu cotidiano social, seja no meu núcleo religioso, qual eu faço parte, aonde eu estiver. Eu devo sempre lembrar que, assim como eu, o meu irmão carrega deficiências e também carrega virtudes. O meu irmão, assim como eu, está dentro de um processo evolutivo. Todos nós estamos no mesmo patamar de necessidades espirituais, que é a necessidade da evolução. Se estamos necessitados de evolução moral, de evolução espiritual, significa dizer que temos um cabedal também de defeitos, de tendências a fazer, a ter atitudes negativas, dependendo da circunstância. Dependendo das circunstâncias aonde nós geralmente falhamos. Pelo fato de não termos ainda, por estarmos em evolução, não termos ainda a condição de frear no momento certo as reações desses fatores negativos, ao nos relacionarmos tanto com o outro quanto comigo mesmo. Então é muito importante que eu pondere antes de responder determinadas ações, determinadas palavras, antes de reagir com determinadas escolhas, com determinadas atitudes do meu irmão. Eu preciso aprender a levar em conta o que Jesus assim nos recomendou, justamente por nos faltar essa capacidade. Por isso, então, Jesus vai recomendar: orai e vigiai. Ou seja, antes que nós estejamos nos entregando ao impulso de responder simplesmente responder pelo prazer de responder, deixando-nos ser levado pelos impulsos mais negativos, que eu lembre de vigiar, ou seja, de colocar na balança, de medir as consequências daquilo que eu desejo responder naquele momento para aquele irmão. Que eu tenha a capacidade, ou seja, a condição de medir as consequências. E então, antes de responder, eu faça uma medida de peso a nível de consequências.
a fim de que então eu entenda se vale a pena essa resposta, essa ação, essa correspondência minha nesse instante. Se a consequência que vai ser gerada pela minha escolha naquele instante vai ser positivo para ele, o nosso irmão, e também para a minha própria pessoa. Porque eu também sou responsável pelas consequências as quais eu gero, eu desencadeio no outro. O mais eu vou saber também, pela orientação que a doutrina espírita nos passa, que nós vamos ter que responder pelas consequências dos meus atos. E é claro, sabendo disso, da existência da lei de causa e efeito, eu vou ter sempre, da parte da espiritualidade superior, a oportunidade de repensar primeiro, de refazer meus pensamentos, apesar de ser muito difícil, porque na verdade acaba que o orgulho e o egoísmo falam mais alto. Porém, devemos sempre lembrar, como somos lembrados, de que viemos para trabalhar justamente essas limitações ainda existentes em nós. Se não tivéssemos essas limitações, não estaríamos necessitados de estar aqui nesse planeta de provas e expiações. Lembra-nos também a espiritualidade superior de que exatamente estas oportunidades são desafios evolutivos necessários para cada um de nós. Aonde nós somos burilados, nós somos colocados em exercício de virtudes que nós não temos. Nós temos então aí a visão de que o fato de estarmos nos relacionando com pessoas, às vezes, que não nos compreende, que não nos entende, que não nos agrada ainda, não nos agrada, né? É exatamente uma necessidade espiritual. Entender é importante esses fatores. Mas aceitar é ainda mais importante. Porque quando se aceita, se entende e se propõe uma prática positiva dos relacionamentos. E é justamente nos relacionamentos é que nós precisamos nos aprimorar, porque ali está as grandes oportunidades que nós assim recebemos da parte da organização divina, a fim de que possamos trabalhar em nós a nossa própria transformação tão necessária nesse processo evolutivo que nos encontramos todos. Até a próxima, que Deus nos abençoe.